Olha só, Samantha, e o convidado de hoje é o professor David Hedson. Muito bem-vindo, professor. Seja a primeira vez aqui no estúdio do Tarobá Esporte. A gente sempre acompanha o professor lá de pertinho no ginásio. Ontem, inclusive, nós fomos acompanhar. Que jogo tenso, mestre. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Luciano. Bom dia, Samantha, a todos, né, os telespectadores da Tarobá. Um jogo tenso, um jogo difícil, né? O Campeonato Paranaense, ele tem esse o que a mais. E ficou tudo para sábado, né? Ainda tudo em aberto e espero que a gente consiga ir lá sábado e sair de lá com o resultado que a gente quer e com a classificação. Bom, então agora eu vou convidar o professor David Hedson para a gente assistir a reportagem do empate em 2-2 ontem, Ginásio da Neva, jogo de ida das quartas de final entre Cascavel Futsal e Guarapuava. Como disse o professor, um resultado que deixa a situação em aberto na busca por uma vaga nas semifinais do estadual. Cascavel Futsal e Guarapuava é jogo grande. Ambos se enfrentaram em duas decisões do Campeonato Paranaense da Série Ouro e foram protagonistas de um duelo de campeões nas quartas de final da edição deste ano. Os dois times colocaram em quadra 10 títulos estaduais. Mas o Guarapuava trouxe para o Ginásio da Neva um trunfo. O técnico baiano, maior vencedor do Paranaense com 6 títulos. 2 com o próprio Guarapuava e ambos conquistados sobre o Cascavel Futsal. Por outro lado, o técnico da Serpente Tricolor, David Hedson, busca o primeiro título do Paranaense. Se bem que o jogo de ontem teve lances que não foram muito dignos do clássico estadual, Difante saiu jogando errado e deu um presente para Evinho, que abriu o marcador para o Guarapuava. E o Scheffer, que fez esse gol meio sem querer. Ele travou o chute do adversário e a bola foi para as redes, bom para o Cascavel Futsal, 1-1. Só que o mesmo Scheffer errou na saída de bola. Tentou dar o passe dentro da própria área e Pereira aproveitou 2-1 Guarapuava. Só que o jogo de ontem foi cheio de broncas com a arbitragem. Gustavinho e Vandinho foram expulsos, inclusive o capitão acompanhou a partida do lado de fora meio agoniado. Ambos desfalcam a Serpente Tricolor na partida de volta. Pereira, autor do segundo gol do Guarapuava, também foi expulso. Com a ausência do Gustavinho, Carlão se tornou o capitão do Cascavel Futsal e coube ao capitão, que levantou 2 taças do Paranaense para a Serpente Tricolor, evitar a derrota em casa. Ele bateu rasteiro, no cantinho, 2-2, placar final. O empate deixa o duelo de quartas de final em aberto. O jogo de volta já vai ser no próximo sábado, lá no ginásio Joaquim Prestes, em Guarapuava. Quem vencer no tempo normal avança para as semifinais. Em caso de um novo empate, a decisão da vaga vai para a prorrogação. A nossa intenção era sair com a vitória, né? Era chegar com uma vantagem para o segundo jogo. Infelizmente não conseguimos, fizemos de tudo, lutamos, mas não foi o suficiente para conquistar a vitória. Mas já que a gente não conseguiu uma vantagem, pelo menos a gente não chega para o segundo jogo em desvantagem, né? Acho que isso também tem que ressaltar para um jogo tão equilibrado. Você chegar numa igualdade faz muita diferença. E agora é descansar, recuperar, tentar corrigir o mais rápido possível aí o que a gente pode corrigir desse jogo para o próximo jogo. E entender que a gente tem totais condições de chegar lá e conquistar a vitória. Está tudo em aberto, independente do resultado. Como foi o empate hoje. Mas qualquer outro resultado, tudo se resolveria no próximo sábado. Segue igual. E a gente vai em busca da classificação. Não acredito em vantagem, né? A gente está jogando contra uma equipe altamente experiente, uma equipe de qualidade, uma equipe que tem certeza que vai fazer de tudo para sair de lá vitorioso. Então a gente sabe que o jogo vai ser de igual para igual, como foi aqui. Aí a gente vai trabalhar para aproveitar melhor as oportunidades, que nós tivemos a oportunidade na cara do gol. Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer. Eles também tiveram a oportunidade, de repente, de sair com resultado positivo. Por isso que eu acho que um empate não foi de mau resultado para nós, não. Carlão disse que o elenco do Cascavel Futsal será testado no jogo de volta. A equipe vai em busca da vaga das semifinais, cheia de desfalques. Cara, desfalque é relativo, né? É óbvio que o nosso time é muito forte no coletivo e perder 2 peças importantíssimas, que é como o Gustavinho e o Vandinho, faz muita falta, mas quem está no elenco é porque tem condições. E chegou a hora de provar isso, né? Acho que a força do elenco vai ser colocada à prova, como foi colocada, né? Agora também nesse jogo. E, enfim, superação. A gente tem que passar por cima de muitas coisas, né? E é só mais uma dificuldade que a gente vai ter.
além da dificuldade do jogo, para conseguir essa classificação. Para o Guarapuava, o fator casa pode ajudar para que o time volte a disputar a semifinal do Campeonato Paranaense da Série Ouro. A gente conta com isso, a gente conta com a nossa torcida, que ela vá, lote, nos incentive, volta nossos fixos, que hoje nós estávamos com um só, então estava até difícil para segurar os jogadores de pivô deles, mas conseguimos pelo menos um empate, né? A gente vai fazer de tudo para que junto à nossa torcida a gente consiga botar ainda muito mais vontade, muito mais garra, muito mais concentração, para que a gente possa conseguir a classificação, que para nós é uma surpresa, né? Não só para nós, acho para todo mundo, mas os guris dentro da quadra estão fazendo por merecer. Aí, a entrevista então, a entrevista do técnico baiano, do Carlão, e a amostra do que foi esse empate em 2-2 entre Cascavel, Futsal e Guarapuava. Mas, professor David, eu queria aproveitar então o gancho da fala do Carlão, do professor baiano também. Na teoria, pede igualdade para as duas equipes, ou seja, até com a mudança de regulamento do Campeonato Paranaense da Série Ouro, um novo empate, prorrogação. Prorrogação, permanecendo empate, teremos decisão por pênalti. Não é diferente o regulamento do Campeonato Paranaense da Série Ouro em relação ao regulamento da Liga Nacional, que em caso de uma prorrogação, o time que faz o segundo jogo em casa tem a vantagem de jogar pelo empate. Mas na prática, dá para considerar uma ligeira desvantagem para o Cascavel Futsal. Primeiro, o ambiente Joaquim Prestes lá para a partida de sábado e essa lista de desfalques que você ganhou para o jogo do próximo sábado, professor? Não tem como, né, a gente não enxergar a realidade. Isso é uma realidade, né? Alguns desfalques que são importantes. O fato do time jogar em casa também é um fato importante, mas a gente teve essa oportunidade em casa agora. E sabe que é um jogo que tudo pode acontecer, então acho que essa parte menos, né? Mas eu acho que o Carlão foi feliz ali, o professor baiano também. E nas palavras do Carlão, o Carlão disse que a gente tem um time forte coletivamente. Então, os desfalques vão fazer falta? Vão, porque cada um tem uma característica, né? Mas como esse coletivo tem que prevalecer mais ainda, né? Num tipo de jogo como esse no sábado, que é um jogo de final, um jogo de muitos detalhes. Mas se a gente tivesse pedido, a gente perdeu o artilheiro do time, os dois artilheiros do time, o cara que resolvia as coisas para nós. Não, nós perdemos 2 atletas importantes, mas o coletivo é o mais importante da equipe, né? Então, acredito que é o momento de quem está esperando mais oportunidade também mostrar porque está aqui, se superar e juntos a gente tentar reverter o quadro, que a gente sabe que não vai ser fácil, mas não tem nenhum jogo fácil aqui no Paraná, nem no Paranaense, nem na Liga Nacional. Todos os jogos são difíceis, então a gente também é habituado a lidar com essa situação de dificuldade. Não adianta ficar dando uma desculpa, eu vou dar uma desculpa porque a gente vai jogar desfalcado, vou dar uma desculpa porque a gente fez isso, aquilo. Cada momento que a gente dá uma desculpa, a gente fica mais longe do objetivo da gente. É melhor a gente encarar a realidade e fazer o nosso melhor jogo. Só para contextualizar então, né, professor, perdeu o Gustavinho e o Vandinho, ambos expulsos. De Fante saiu machucado, o Miquim saiu machucado e o Vitor já desfalcou o time ontem. É dúvida para a partida de sábado ainda. Essa é a relação de possíveis ausências para sábado. Tem um Cezinho também que saiu machucado, né? Que não entrou mais porque machucou. Então, assim, mas a gente vai ver hoje, amanhã, avaliar, reavaliar, sentir, né, essas 48 horas como que vai ser essa recuperação dos atletas. E se a gente for com 8, é com 8, com 9 é com 8, com 10 é com 10, não tem jeito. É chegar lá e dar o nosso melhor, né, para trazer classificação para o nosso torcedor, né, e para a cidade de Cascavel. Sabemos muito bem que vai ser um jogo muito difícil, até porque o nosso adversário é uma equipe muito boa. Uma equipe bem treinada, uma equipe qualificada, uma equipe que está encaixada, que eu acho que dentro do futsal é uma das melhores situações que existe para uma equipe, é um encaixe, né? E essa equipe está encaixada, então é uma equipe difícil de se bater. Professor, nós tivemos aí, me corrija se eu estiver errado, nós tivemos assim por parte do Cascavel Futsal 2 tempos bastante distintos. Primeiro, um probleminha de saída de bola, inclusive os 2 gols do Guarapuava, digamos, falhas defensivas do Cascavel Futsal, mas imagino que a conversa do professor, da comissão técnica com os jogadores, no intervalo surtiu efeito, porque o Cascavel teve um ímpeto muito maior no segundo tempo, buscou empate, com possibilidades de vencer a partida. A partir dessa conversa que você teve no vestiário e do jogo de ontem, que pontos já conseguiu detectar para conseguir a vitória lá em Guarapuava e buscar a classificação para as semifinais? Olha, o primeiro ponto que vejo é o equilíbrio emocional. A gente vai passar por vários momentos dentro do jogo, né? Momentos bons,
momentos menos bons, e saber lidar com esses momentos. Os bons, aproveitar, né? Os menos bons, você conseguir passar por eles, é muito importante. A gente tomou um gol que não era para ter tomado, tomou 2 gols que não era para ter tomado, mas não podia se abater por isso, né? Porque a gente tinha um jogo muito grande ainda pela frente. Ainda tinha o primeiro gol, foi no início do jogo, né? Depois o segundo gol com o tempo para se reabilitar dentro do jogo. Então, emocionalmente, a gente teria que passar por aquilo ali, né? E nos momentos nossos bons, ter frieza, ter calma, né? E com qualidade para poder fazer o gol. E a gente já tinha tido isso antes de tomar o gol, a gente já tinha tido chance ali, no vídeo você viu, mas enfim, não foi nessa, vai na outra, e é sempre nisso, né? Mas ter um equilíbrio emocional, para mim, foi o ponto principal. Quando a gente teve um pouco mais de equilíbrio, a gente conseguiu ali ter mais chances de ganhar o jogo. Já enfrentaste o Baiano em outras ocasiões, professor? Não, nunca tinha enfrentado o professor Baiano, mas eu conheço a história dele, né? Conheço a história de todos os treinadores aqui do Paraná, porque eu acompanho o futsal de muito tempo. E o Campeonato Paranaense é muito forte. Então, um cara que tem 6 títulos estaduais é uma referência para todos nós técnicos, né? Eu tenho, né, os meus títulos estaduais em 2 estados diferentes, mas no Paraná eu não tenho, é o meu primeiro Campeonato Paranaense. E eu acompanho o Paraná e respeito muito, né, quem ganhou aqui no Paraná, porque é muito difícil ganhar aqui. Tá certo. Então, já que nós falamos de Campeonato Paranaense, vou aproveitar o professor David Hedson para a gente acompanhar o outro jogo de ontem, também de quartas de final, um duelo de times de Liga Nacional, 2 equipes que caíram nas oitavas, mas o Marreco de Francisco Beltrão venceu o Campo Mourão por 2-1 lá no Arrudão e agora tem a vantagem do empate para a partida de volta. Duelo de times de Liga Nacional nas quartas de final do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Marreco de Francisco Beltrão e Campo Mourão foram eliminados nas oitavas da Liga. E agora voltam as atenções para a conquista do estadual. Ontem, os 2 times fizeram o jogo de ida das quartas de final no ginásio Arrudão. E o time visitante marcou primeiro. Eduardo Jabá, que foi campeão estadual com o Cascavel Futsal, fez o gol do Campo Mourão. No segundo tempo, o Marreco empatou o jogo, passe de Gonzalez para Schwartz e ele deixou tudo igual, 1-1. Contra-ataque do Marreco, Schwartz foi acionado e concluiu o lance. Virada do time de Francisco Beltrão, 2-1, placar final. Com a vitória em casa, o Marreco joga pelo empate no próximo sábado para chegar nas semifinais. O Campo Mourão precisa vencer para forçar uma prorrogação. Quem passar por essa fase, faz a semifinal do estadual contra o vencedor de Umuarama e Operário de Laranjeiras do Sul. Tá aí jogo de ida então ontem lá no Arrudão, jogo de volta no próximo sábado, que define também mais um semifinalista do Campeonato Paranaense. Mas nesse caso, né, professor, de Campo Mourão e Marreco, se o Cascavel Futsal chegar na decisão, a torcida espera que isso aconteça, só cruza com deles na grande final. Okay. Só cruza na final. Como eu falei, né, hoje ninguém pode cravar uma final aí, porque os duelos estão bem difíceis, né, jogos bem acirrados. É esperar para ver. É interessante cada um fazer a sua parte, né? E vamos ver o que acontece. Bom, falou de duelos complicados, o mês de outubro para o Cascavel Futsal foi tenso. Teve os 2 confrontos contra o Chopinzinho na segunda fase do estadual, os 2 duelos contra o Pato e agora essa primeira partida contra o Guarapuava. A partida de volta já vai ser no mês de novembro. Mas ainda recapitulando um pouquinho do Pato. Pato que tem os confrontos contra o São Lourenço pelas quartas da Liga e na quinta-feira já faz o jogo de volta contra o Sport Futuro de Toledo. E é favorito no confronto porque venceu em casa. Se desenha, de repente, uma nova semifinal do Paranaense, Cascavel, Futsal e Pato. Lembrando que tem que passar pelo Guarapuava, né, professor? Eu como já vi tanta coisa no futsal, né, eu não acredito muito em favoritismo fora da quadra. Eu acredito no favoritismo dentro da quadra. Então, hoje, né, tudo pode acontecer com esses confrontos aí. Eu prefiro deixar acontecer para ver, né? Não sou apostador, então não vou cravar, né? Mas eu já vi muita coisa no futsal, muita coisa. E pelo equilíbrio das equipes, né, eu não cravaria nada agora. Bom, então eu vou provocar o professor aqui. Já que o Cascavel Futsal caiu para o Pato na Liga Nacional, dos 8 times que seguem aí, dá para cravar quem é favorito ao título da edição de 2024? Olha, eu vejo assim, uma pequena vantagem, uma pequenininha mesmo assim pro Jack e pro Jaraguá. Não sei se vai ser se vai se desenhar assim, né? Mas pelo equilíbrio deles de primeira fase, e o equilíbrio também já na segunda fase,
né? Apesar de que o Jack sofreu muito com o Marreco, Exatamente. mas o Marreco é um time muito forte. Então, a característica do Marreco casa com o jogo do Jack, então por isso que deu tanto trabalho, mas eu vejo um pouquinho assim essa vantagem, mas tem o confronto de Jaraguá e Barbosa, que pode dar Barbosa, né? Então são muitos confrontos difíceis. Bom, então, só recapitulando, no caso do Joinville vai cruzar com o Moarama, um duelo contra um time dos paranaenses que seguiram aí na liga, e o Carlos Barbosa, então, cruza com o Jaraguá. São 2 dos confrontos. O Pato tem São Lourenço, já no domingo, jogo de ida, e esses, então, são os confrontos de quartas da Liga Nacional, professor. Pois é, e aí, ó, você vê como não dá para cravar muita coisa, né? Vai ter um confronto com o Moarama, que é um time que não à toa está entre os 8, que tem a melhor defesa da liga. Exato. Isso conta muito no mata-mata, então não dá pra gente ficar cravando, vai passar o Jack, vai passar o Jaraguá. É apenas uma pequena vantagem mesmo, porque nada definido. Eu acho que o grande exemplo disso que o professor falou, que não há favoritismo, foi a queda do atual campeão Atlântico na fase anterior, né, da Liga Nacional. Queda do Atlântico já mostra isso, né, que esse equilíbrio do Brasil, ele só acontece no Brasil, né? Você vai na Espanha, vai em Portugal, sempre os favoritos estão chegando ali, né? E no Brasil não. No Brasil um time que termina em 8º pode ser campeão, um time que termina em 10º pode ser campeão, né? Um time que foi campeão no outono pode cair para o último classificado, né? Que são casos assim incríveis que só acontecem no nosso futsal. Por isso que ele é tão grande, tão rico. Professor, então, para finalizar, aproveitando a tua presença aqui, programação de trabalhos para o Cascavel Futsal até o jogo de sábado contra o Guarapuava. Hoje é recuperação total, né? Minha apresentação, como que os atletas vão se representar, né? E ver essas 24, 48 horas, principalmente para os lesionados, né? Depois mais um pouco, né, de recuperação, porque a gente vem de 3 jogos em 9 dias, desgastante, além do desgaste físico, né? O desgaste clínico e o desgaste emocional, que para mim é o maior de todos, né? Tentar recuperar os atletas para que a gente chegue inteiro, né, por completo no sábado. Tá certo. Professor David Hedson, técnico do Cascavel Futsal, muito obrigado pela tua presença aqui no Tarobá Esporte. Obrigado a vocês. Boa semana de trabalho e Amém. que vença o melhor então no jogo do próximo sábado, Cascavel Futsal e Guarapuava valendo vaga nas semifinais do Campeonato Paranaense da Série Ouro.